Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Photoshop. E hoje trazendo a vocês uma aula exclusiva sobre ferramentas de pintura. Nesta aula faremos a abordagem dos pincéis, da ferramenta lápis e também como surpresa trarei a vocês ao término do vídeo outras duas ferramentas que também fazem parte do grupo das ferramentas de pintura, que não se enquadra no contexto que veremos logo de início, beleza? E antes de darmos início à nossa aula, eu gostaria de fazer um pedido bem singelo e bem simples a vocês. Se vocês gostam do conteúdo, se vocês gostam da maneira no qual eu ensino Photoshop, se inscreva no canal AvilaTube Cursos. Ative o sino de notificação para que você não perca nenhum conteúdo do que é postado lá. Lá terá não apenas as aulas de Photoshop, mas também tem cursos em andamento voltado à rede de computadores e também tem um curso completo de Excel que vai do básico ao avançado. Então, se você conhece pessoas, indiquem o canal no qual elas precisem aprender Excel, precisam aprender redes de computadores, falem do canal para elas, mostrem os conteúdos para que, se elas gostarem, elas também passarem a acompanhar. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo aqui no momento, e sem delongas, vamos para a aula. O que são as ferramentas de pintura? Ou melhor, o que fazem as ferramentas de pintura? Num contexto genérico, as ferramentas de pintura elas possibilitam a criação de pinceladas artísticas e a aplicação de diversos padrões de preenchimento. Como eu mencionei anteriormente, dentro do Photoshop existem diversas ferramentas relacionadas à pintura, no qual podem ser variadas como pincéis, propriamente a ferramenta de lápis, e também outras duas ferramentas que não se enquadram nesse grupo, que também nós veremos até então nesta aula, beleza? Bom, como dito aqui, as ferramentas elas possibilitam pinceladas, então se você imaginar o contexto do pincel para o Photoshop e o pincel da vida real, praticamente tem as mesmas semelhanças, tem os mesmos propósitos, pois bem? Bom, aqui dentro do Photoshop nós temos um grupo em peculiar que é relacionado a pincéis, no qual temos diversos tipos de pincéis. Então nós veremos o porquê que existe cada tipo de pincel e qual que é a funcionalidade de cada um em específico, beleza? Bom, primeiro de tudo nós vamos entrar nesse grupo relacionado a pincéis. Então se você está com o Photoshop em inglês, assim como o meu, a primeira ferramenta que nós veremos é a Blush Tool, ou a tecla B, que seria a tecla de atalho para essas ferramentas aqui. E quando nós fizermos a seleção, a primeira observação é que o nosso cursor ele não vai ficar com o pincel, com a seleção da ferramenta em que nós fizemos. Por quê? Porque no momento nós não temos um projeto, uma imagem ou um documento em aberto para fazer as devidas alterações com o pincel. Então, primeiro de tudo, nós vamos, antes de utilizar o pincel, criar um documento em branco para ter algumas percepções deste pincel. Pois bem, primeira possibilidade de criar um documento em branco é se eu vier até o meu menu chamado Arquivo, ou File, se o seu está em inglês, e eu vim aqui na primeira opção que é New, Novo. E aí ele também fala que se eu pressionar Ctrl N, eu também consigo fazer a criação de um novo documento em branco. Ou seja, se eu vier em File New e clicar, eu vou ter essa caixinha para definições de um novo documento em branco, no qual eu consigo aqui ter algumas dimensões em relação à largura, à altura e etc. Vou cancelar. Se eu pressionar Ctrl N, eu vou para o mesmo local. Então, como eu mencionei lá no início do curso, vai ser interessante nós termos adaptações em relação a teclas de atalho, porque é mais fácil do que movimentar o mouse até em determinados locais, pois bem? Bom, primeiro de tudo nesta caixa nós temos aqui o name, né, que seria o nome do documento. Nós vamos colocar aqui como aula de pincel. E aí eu tenho aqui um present, que ele vai ter aqui algumas opções. Aqui nós não vamos mexer, por quê? Porque vamos ter aula específica para falarmos desta proporção, desta funcionalidade. Então vamos manter como custom, por enquanto. E aí nós temos aqui a altura e a largura, né? O width seria a minha largura e o height seria a minha altura.
Esses tamanhos que eu tenho em específico na tela é um tamanho específico para a capa do YouTube. Pois bem, então como eu crio bastante capas para o YouTube, acontece de já ficar salvo esse tamanho. Vocês podem colocar uma proporção no qual vocês achem legal de trabalhar, ou se quiserem copiar, também pode manter aqui da mesma forma. E aí aqui nós vamos ter qual é o tipo de visibilidade, que nós podemos escolher ali desde pixel até centímetros. Então nós vamos ter aulas específicas para falarmos sobre também. E o modo de cor, lembra que foi mencionado anteriormente sobre bitmap, RGB, CMYK, decimal e assim por diante? Também vamos falar especificamente aulas relacionadas. E aí o que é interessante ressaltar aqui, ó, é o background contents. Ele está dizendo o seguinte, você vai criar um documento em branco. Quando você criar o seu documento em branco, como vai ser o fundo desse documento? Então nós conseguimos fazer a escolha. Como padrão, geralmente nós criamos documento em branco na cor branca, que é o white. Mas nós podemos fazer a definição de cor, como também podemos fazer aqui uma criação com fundo transparente. Como padrão, também vamos manter a white e vamos pressionar OK, pois bem? Então aqui ao lado direito, nós vamos dar 2 cliques para destrancar a nossa camada. Teremos aulas relacionadas à camada, então no momento não foque o porquê que precisa destrancar e etc. Vamos falar em uma aula específica sobre em detalhes. Mas para que nós possamos fazer a utilização do pincel dentro do nosso documento, nós precisamos ter destrancado a nossa camada. Então, por enquanto, o que vocês precisam saber é isso. Para fazer mexidas em documentos, as camadas têm que estar destrancadas, então por isso que nós damos 2 cliques no cadeado, para fazer a abertura dele, pois bem? Bom, note que quando eu criei o meu documento, automaticamente aquele meu cursor que era uma seta branca, ele virou aqui a minha ferramenta. Então, assim como as demais ferramentas que nós vimos em aulas anteriores, o meu pincel eu tenho algumas propriedades, no qual nós vamos observar aqui abaixo dos nossos menus. A primeira observação é que o meu pincel eu consigo ter aqui o aumento ou a diminuição do meu tamanho. E esse aumento ou diminuição vai ser variável de acordo com o que eu preciso pintar, o que eu preciso retocar e etc. E outra coisa que é interessante de ressaltar, por ser pincel, nós temos dentro do Photoshop diversos tipos de pincéis disponíveis que nós podemos fazer a utilização de acordo com a necessidade. Então nós temos ali desde o pincel redondo até o pincel agudo, pincel pontudo, pincel espanado, pincel de sombreado, pincel de qualquer tipo de forma, maneira e jeito que você imaginar. Qual que é o legal e interessante dessa aula? Como eu falei, o Photoshop ele disponibiliza pincéis de uma forma padrão dentro da sua biblioteca, que é o recurso que ele já vem incluso quando você faz a instalação do programa. Só que se você procurar na internet, você vai ver que existem outras coisas, principalmente outras ferramentas, outros recursos, que você consegue acoplar. Ah, eu não entendi o que você quis dizer. Como assim? Dentro do Photoshop, nós temos os pincéis que a própria biblioteca do Photoshop disponibiliza. Só que, se eu quiser um tipo de pincel no qual não tenha disponível dentro da biblioteca, eu consigo fazer alguns gaps dentro da internet, achar um determinado pincel no qual eu queira fazer a utilização, e esse pincel, caso precise, eu consigo fazer a instalação dentro do Photoshop. À medida em que ela for acontecendo, vocês vão ver que vão existir alguns pincéis no qual eles já possuem algum formato. Então, por exemplo, imagina que eu quisesse fazer uma espécie de uma paisagem no qual eu quisesse colocar verdes. Inclui árvores, folhas, flores, matos e etc. Existem pincéis que já fazem esses desenhos, para que eu não precise literalmente fazer os desenhos dele à mão. Imagina que eu queira, sei lá, usar um pincel com o desenho do Mickey. Então, dentro da internet, se você pesquisar, você vai ver que alguém criou um pincel que tem a cara do Mickey e que, se você precisar usar esse pincel com a cara do Mickey, você consegue baixar e fazer a instalação. Então, se der tempo ainda nesta aula, eu vou fazer alguns exemplos para vocês, para que tenham a percepção sobre isso. Beleza? Bom, estou falando demais e estamos fazendo de menos, né? Vamos lá. Então, dando continuidade, como eu mencionei, temos diversos tipos
de pincéis disponíveis até então, no qual eu tenho acesso quando eu clico pela propriedade do tamanho do meu pincel, ou caso eu precise não alterar só o tamanho, mas eu queira só simplesmente mudar o tipo do meu pincel, eu posso vir neste ícone aqui, ó, chamado Toggle the Blush Panel, ou seja, o painel de pincéis. E aí quando eu clico, eu tenho aqui os mesmos tipos de pincéis no qual eu tinha anteriormente pela outra janela, tá bom? Qual que é o interessante desta ferramenta aqui, ou seja, dessa proporção, dessa propriedade? E vai exibir outras informações além do tipo do pincel e do tamanho. Temos aqui também o spacing, que seria o espaço. Nós temos aqui outras opções que até então estão destrancadas, nós vamos ver. Mas note que ó, eu tenho como taxado o meu smoothing, que ele é o que está selecionado, mas eu tenho outros tipos de pincéis para fazer seleção também. À medida no qual eu vou fazendo seleção, vocês vão observar que abaixo eu tenho um preview da minha ferramenta, então mostra como que talvez ela ficaria se eu usasse esse tipo de seleção com o tipo de pincel no qual eu tenho selecionado. Então, de certa forma, aqui é uma espécie de combinação que nós conseguimos fazer com o tipo de pincel que está selecionado e o tipo de efeito para aquele determinado pincel. Bom, e aí como eu sei se eu estou pintando ou não? Vamos lá, o pincel geralmente ele vai pegar uma cor que é predefinida na caixa de cores aqui abaixo ao lado esquerdo. Então, no momento eu tenho a cor preta como a primeira seleção. Se eu clicar e arrastar na minha tela, eu vou ter aqui uma parte de uma pintura, beleza? No qual eu consigo pintar apenas uma parte, ou caso eu queira, eu consigo pintar tudo. Então, o pincel, de certa forma, ele vai ser utilizado juntamente às ferramentas de seleção que vimos em aulas anteriores. Por quê? Porque geralmente você vai querer pintar uma determinada parte e não um todo. E aí, para que você não borre ou não passe da proporção que você precise pintar, antes de tudo você vai fazer a seleção, para que após a seleção você consiga fazer a pintura. Vamos fazer exemplos mais para frente. Então, note que o primeiro tipo de pincel que eu tenho é esse pincel que está aqui taxado em azul. Se eu mudar para o pincel espanado, por exemplo, olha só meu preview como que ele fica. Então, se eu passar e arrastar, eu vou até aumentar aqui o tamanho para ele ficar proporcional ao anterior. Então, se eu passar e arrastar, olha só, ele literalmente vai parecer aquelas brochas que nós passamos na parede. Fica meio escorrido, meio espanado, não 100% pintado, beleza? Então, se eu estou fazendo algo abstrato, eu estou querendo dar um tipo de efeito, alguma coisa para futuramente, após aquela pintura, acrescentar efeitos de neon ou algo do tipo, cai muito bem um tipo de pincel como esse. Tem outras formas ainda mais bizarras abaixo. Então, se eu vier aqui, ó, eu pegar um outro tipo de pincel, eu vou aumentar aqui para ter a percepção também. Olha só, eu tenho um outro tipo de risco. E assim vai sendo variável de acordo com todos os pincéis existentes. Então, não sei se vocês já viram, mas principalmente para capas de YouTube, vídeos do YouTube, existem aquelas legendas e no fundo das legendas existe uma espécie de um rolo de tinta que é passado para que se literalmente fosse uma espécie de uma mensagem escrita numa parede ou algo do tipo. A maioria das vezes é feita com pincéis desse tipo aqui, por exemplo. E aí, como eu mencionei anteriormente, né? Eu queria fazer aqui algumas visibilidades de pincéis que já tivessem formatos e eu não precisasse fazer desenhos. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, um tipo de pincel que se eu pressionar um único clique, ele vai fazer uma única folha. Olha que bacana. Então, se eu quiser fazer aqui algum detalhe, eu consigo. Eu posso ir aumentando e diminuindo o meu pincel e criando vários detalhes sobre o meu desenho. Assim como, ao invés de eu só clicar, eu posso clicar, segurar e arrastar. E eu consigo fazer uma proporção também sobre algumas folhas. E aí vai ser variável de acordo com o tamanho, né? Como o meu pincel ele estava muito grande, talvez não tenha ficado tão legal. Mas você consegue fazer essas percepções se necessário. Temos aqui também sobre o pincel de mato. Então, como eu mencionei, eu precisava
fazer ali desenhos de matinhos no início da minha paisagem. Então aqui você consegue fazer esses desenhos, olha só. E aí, como eu estou mostrando a vocês com uma única cor, não fica tão perceptível o que é possível fazer com cada uma, mas nós já vamos entrar com exemplos. Por quê? Vamos colocar aqui como exemplo sobre os meus matinhos aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo documento para que nós tenhamos uma percepção melhor. Essa ferramenta de mato, ó, ela cria uma espécie de cor em degradê que varia do tom preto, que é o que eu tenho, ao tom branco, que é a minha segunda opção na minha segunda caixa de cores. Então eu vou fazer o inverso, eu vou pegar aqui, ó, um tipo de verde, bem um tipo de verde limão, e também vou pegar aqui um tipo de verde, mais uma cor de mato, um verde mais vivo, por assim dizer. Se eu clicar e arrastar, olha só, eu consigo criar uma espécie de paisagem já só com isso daqui. Então imagina que eu quisesse fazer um desenho de um campo. Eu poderia fazer o seguinte, né? Quanto mais perto estamos, maior são as folhas, correto? Então eu poderia fazer algo aqui. E aí, à medida em que a imagem fosse se afastando, eu poderia ir diminuindo o meu mato. Então eu poderia ir fazendo algo desse tipo aqui, ó. E aí eu consigo fazer mesclagem, como eu mencionei anteriormente, de diversos tipos de pincéis. Mas para que vocês tenham a percepção do que eu estou fazendo, do que eu estou mostrando. Então esse primeiro pincel que nós vimos, ele é o pincel básico e o que ele cria são traços de pincel. No caso aqui, se eu clicar uma única vez, ele vai fazer uma determinada pintura. Mas se eu clicar e arrastar, ele vai literalmente pintar o que eu preciso. Da mesma forma com os pincéis normais. Se eu clicar, vai fazer uma única seleção. Se eu clicar e arrastar, ele vai fazer uma pintura. Pois bem? Beleza, fazendo o entendimento desse primeiro pincel, nós vamos para o segundo. O segundo chama-se substituição de cor. Então é o pincel substituição de cor. Ele será esse pincel que tem um quadradinho com uma seta de duas pontas ao lado, beleza? Bom, o primeiro de tudo esse pincel ele não fica com o formato de pincel e sim como um círculo com um sinal de adição no meio. Tenho aqui as proporções em relação a aumentar ou diminuir o tamanho e também os spaces que nós já vamos ver para que serve. Como eu mencionei anteriormente, esse tipo de pincel é um pincel de substituição de cor. Então, qual que é o propósito dele? Ele faz a troca da cor atual por uma cor pré-definida. Então, olha só, nós temos aqui a nossa paisagem, de certa forma, que era verde. Ou melhor, nós temos aqui alguns riscos, que eles eram pretos, e que a cor pré-definida que eu tenho aqui é uma cor verde. E eu vou voltar para aquela imagem do capim novamente. Como eu mencionei, ela faz a troca da cor atual por uma cor pré-definida. Então, olha só, eu tenho aqui vários matos, correto? Todos eles bem juntos, bem expostos. Dentre eles eu tenho o fundo da minha imagem, que ainda é a minha cor branca. Imagina que eu precisasse mudar a cor dos meus capins sem que eu precisasse refazer tudo isso daqui. Eu conseguiria? Eu conseguiria, por exemplo, através das ferramentas de seleções, fazer a seleção devida de cada um desses matinhos para poder fazer a pintura, por exemplo? Provavelmente não. Então, este tipo de pincel, ele consegue fazer a modificação do que tem pintado aqui na nossa tela, usando uma cor que nós fizemos a predefinição, sem manchar todo o resto. Ah, Vila, como assim? Então vamos lá, o nosso capim ele está em verde e eu tenho a cor preta selecionada. Se eu vier a passar o meu mouse aqui para fazer a pintura, olha só. Ele vai fazer apenas a pintura de onde está verde. Ele vai manter o que é branco da cor branca. Então eu não consigo, ou na verdade, ou melhor, eu não sujo a minha imagem, ou borro, fazendo a pintura de coisas que talvez eu não precise, ou talvez de cores que eu não quisesse. Pois bem? E aí qual que é o interessante desta ferramenta? Se eu segurar o meu botão Alt, por exemplo, ele vira minha conta-gotas. Por quê? Como ele trabalha com pré-definições, eu consigo pegar uma cor no qual já tenha na minha imagem para repintar uma outra parte. Então, olha só.
Eu tenho aqui um verde bem clarinho e ao lado eu tenho um verde bem escuro. Eu vou pegar esse verde escuro e eu vou fazer a pintura novamente na onde está preto. E olha só, eu consigo fazendo as pinturas de acordo com as necessidades e os preenchimentos que eu precise. Então eu não preciso ficar vindo aqui no meu painel de cores e selecionando ou escolhendo uma cor em específica. Para que serve esse conta-gota junto com essa ferramenta? Para criar pinturas literalmente como se fosse um degradê. Então você tem uma proporção de uma determinada cor, você consegue ir pegando tonalidades dessa cor e fazendo pinturas para dar o efeito aparente daquilo que você precise para a ocasião, beleza? Então, novamente, essa ferramenta ela é o pincel de substituição de cor e ela faz a troca das cores atuais por cores que forem pré-definidas. E aí, novamente, as pré-definições eu consigo segurando o Alt, utilizando propriamente a ferramenta e clicando na cor no qual eu queira fazer a utilização, como eu também posso vir aqui na caixa das cores e fazer aqui a seleção específica da cor que eu precise. E aí, novamente, eu consigo ir pintando aquilo que eu quero pintar. Beleza, dando continuidade, a próxima ferramenta que nós veremos chama-se pincel de mistura. Acho que pelo nome já dá para ter uma percepção do que ela faz, correto? Pincel de mistura faz a criação, ou melhor, cria simulações de técnicas de pinturas realistas. Ah, Vila, como assim? Eu não entendi. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos criar aqui um novo documento em branco, beleza? E vamos fazer a utilização da ferramenta. Qual é a ferramenta, Ávila? A ferramenta ela é esse carinha que possui uma gotinha chamada Mixer Blush, no qual eu já tenho uma cor pré-definida aqui em cima, eu já tenho um tipo de pintura no qual eu vou fazer, e eu tenho aqui alguns outros opcionais que nós já vamos entender para que serve. Primeiro de tudo, segurando o Shift, eu vou fazer uma pintura aqui, olha só. Eu vou pintar aqui de vermelho, vou mudar para uma cor completamente aleatória e segurando o Shift, eu vou pintar de verde. Ah, Vila, por que você está segurando o Shift? Se vocês observarem a pintura, ela está literalmente na horizontal sem nenhum borrão. Quando você segura o Shift, você tanto para vertical quanto para horizontal faz uma pintura perfeita, pois bem? Bom, eu dei um borrão aqui porque eu soltei para cima aqui antes de soltar o Shift. Então eu vou fazer novamente, beleza? Então segurando o Shift, eu vou fazer a pintura novamente aqui, ó. Soltei o botão, depois eu solto o Shift. E aí eu posso fazer a troca das cores aqui. Eu vou pegar uma cor diferente também. Eu vou pegar um amarelo. Melhor, pegar um laranja. E vou fazer aqui uma terceira pintura só para que tenhamos uma percepção do que essa ferramenta faz. Bom, como eu mencionei anteriormente, a ferramenta pincel de mistura, ela cria simulações técnicas de pinturas realistas. Então imagine que você precise dar um degradê para sua imagem ou você precise fazer um efeito realista com uma sobreposição de cores. Através dessa ferramenta você consegue fazer esse processo. Ou seja, se você fazer a utilização dela, eu vou colocar aqui como exemplo de um azul que é bem diferente. Você consegue fazer uma mistura das cores, aonde conforme você for passando, você vai conseguindo literalmente um degradê. Por que eu não estou conseguindo fazer a visibilidade disso 100%? Porque isso também tem a influência do meu tipo de pincel. Então, para isso, eu preciso pegar, por exemplo, um pincel mais opaco. Eu vou pegar esse primeiro como exemplo. Quando eu clico, olha só que bacana. Eu tenho um laranja e eu estou fazendo a utilização do azul. E quando eu passo por cima, eu tenho uma espécie de um degradê. Eu tenho aqui a minha parte que era alaranjada, no qual eu passei o azul por cima e virou uma outra cor. E à medida em que eu vou descendo, ó, eu tenho um degradê, onde termina o meu azul e continua o meu laranja. Vou fazer aqui com um tamanho ainda menor para que vocês tenham a percepção na tonalidade verde. Vou tirar o zoom aqui novamente. Note que quanto mais eu vou passando, na verdade, mais forte, né? Mais a tonalidade atual ela fica, ou seja, eu substituo a minha cor. Mas à medida em que você vai passando o mouse, vai passando o pincel,
você vai conseguindo literalmente fazer um tipo de degradê à mão. Por que que ficou dessa forma? Porque varia do tamanho do meu pincel. Para que eu fizesse uma pintura mais uniforme, eu teria que colocar aqui uma proporção mais exata do meu pincel, como essa daqui, por exemplo, olha só. E aí eu vou conseguindo fazer aqui as percepções e as mudanças em relação ao degradê. Quando que essa ferramenta ela vai ser bastante utilizada, Adam? Quando eu quiser fazer um tipo de arte abstrata ou quando eu precisar fazer um fundo, no qual o fundo ele tem ali cores misturadas, no qual eu possa fazer determinadas misturas sem me preocupar com borrões, por exemplo, aonde eu consiga passar de uma cor para outra sem preocupações. Mas para que vocês entendam, olha só, a pintura abstrata ela literalmente se baseia com a mistura das cores que você tem disponível conforme você vai fazendo as pinturas. Então, como eu estou utilizando um pincel bem opaco, para que fique literalmente da cor que eu preciso, eu tenho que ir passando várias vezes. Mas conforme eu vou fazendo as alterações das cores aqui, eu vou conseguindo ganhar um determinado efeito. E esse efeito, quem vai julgar se está bom ou ruim, literalmente vai ser você, pois pintura abstrata, ela não tem regras, né? Literalmente é uma mistura de cores de uma forma no qual você julgue legal. Novamente, uma ferramenta bastante utilizada quando você literalmente precisar fazer pinturas abstratas. Se vocês observarem de longe, principalmente aqui a parte da tonalidade de cima, é como se literalmente eu tivesse feito primeiramente uma pintura, né? Passado o pincel com uma cor laranja, tivesse vindo com a cor verde em seguida, e acima dela, quando já tivesse quase seco, eu tivesse passado aqui uma pincelada azul. Então, tecnicamente fica bem realista se você tiver uma percepção de um quadro, por exemplo. Poderia fazer a junção desta ferramenta junto com a ferramenta anterior, ou seja, junto com o pincel anterior no qual eu consigo formas, e pintar de uma forma abstrata aquelas ilustrações que o próprio pincel me disponibiliza. Então eu consigo fazer junções, na verdade, de todas as ferramentas no qual eu ache necessário para fazer o meu determinado projeto. Bom, mas esse pincel, Ávila, você vai só fazer a utilização quando você criar um projeto do zero, quando tiver uma imagem branca e precisar pintar tudo? Na verdade, não. Vou dar um exemplo para vocês de uma imagem já pronta. Eu vou pegar aqui qualquer imagem que tenham cores variadas. Note que eu ainda tenho a minha ferramenta ativa, beleza? E eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar inicialmente o laranja, mas antes disso eu vou fazer aqui a cópia para que eu mantenha a imagem original sem alterações. Quando eu faço a pintura, tecnicamente eu estou fazendo um borrão na minha imagem, concordam? Só que se eu fizesse esta pintura utilizando, por exemplo, uma cor, ou melhor, uma parte da minha imagem. Quando eu seguro o Alt, se vocês observarem, eu faço uma mira, no qual eu consigo pegar uma parte da minha imagem e essa imagem ela fica disponível aqui em cima, abaixo dos meus menus, como uma miniatura. Então, com esta imagem em específico, eu consigo criar as simulações técnicas. Então, se eu começar a passar o mouse aqui, ó, eu vou conseguindo fazer a criação de borrões. Novamente, vou pegar aqui uma parte específica da minha imagem. Eu vou pegar aqui as estrelas. Se eu começar a passar aqui embaixo, olha só, eu vou ter um degradê das cores que eu peguei lá acima e eu também vou conseguir fazer uma determinada pintura de acordo com a necessidade. Então, se eu quisesse transformar isso em algo abstrato em degradê, por exemplo, utilizando as cores existentes aqui, eu poderia ir fazendo essas capturas. E existe uma ferramenta que ela trabalha de uma forma bem semelhante, que é a que vamos ver agora, que é o nosso pincel histórico. Bom, o que faz o nosso pincel histórico? Pincel histórico é um tipo de pincel que pinta uma cópia utilizando partes da imagem. Ah, Vila, não entendi. Pois bem, primeiramente nós vamos achar esse pincel. Ele não está nesse grupo de pincéis aqui. Nós pulamos a segunda ferramenta porque é a ferramenta lápis.
Então vamos falar à parte sobre ela. E nós vamos, na verdade, pular aqui alguns grupos de ferramentas e nós vamos nesse carinha aqui, ó. History Blush Tool, que é o nosso pincel histórico. Como já foi dito, ele pinta uma cópia utilizando partes de imagem. Como assim? Primeiro de tudo, quando você fizer aqui o uso dele, você vai ver que nenhuma tecla de atalho no qual você aperta faz algum tipo de mudança no símbolo ou no ícone da ferramenta selecionada. Então, como que ele vai funcionar, Ávila? Ele vai funcionar do seguinte modo. Primeiro de tudo, nós temos aqui alguns modos de pintura. Desde o modo normal, o modo de dissolver, o modo de transparência e assim sucessivamente. Existem aqui números para aplicar efeitos diferentes. Quando eu começo a fazer a pintura, de acordo com o primeiro ponto no qual eu faço a seleção, ele vai fazer o uso daquela tonalidade em questão do meu primeiro clique para aplicar nas demais partes da minha imagem. Então, se eu clicar aqui, ó, no meu ponto que está escuro, segurar e arrastar, eu vou começar a fazer a pintura. Para que vocês tenham uma percepção, eu não vou fazer a utilização dessa imagem. Eu vou voltar aqui na imagem anterior abstrata que nós fizemos e vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o tamanho do pincel para que tenha mais visibilidade e vou mostrar para vocês o seguinte, olha só, nós temos aqui a cor preta como uma primeira seleção. Teoricamente, se eu fizesse a utilização de qualquer outro pincel, obviamente utilizaria-se esta cor que está como pré-definida aqui para fazer uma pintura, um risco ou um traço dentro desta imagem. Só que, como foi mencionado, esse pincel histórico, ele pinta uma cópia utilizando partes da imagem. Geralmente, que parte é essa? A parte da imagem no qual existe uma maior sobreposição de cor. Ou seja, dentro desta imagem no qual nós estamos visualizando atualmente. Qual é a maior proporção de cor que nós temos? É a tonalidade laranja, o azul, é o verde, é o amarelo, é o preto ou é o branco? Claro que nós temos mais branco do que qualquer outra cor aqui dentro da imagem. Então, ele vai fazer a usabilidade dessa cor que você tem em relevância e vai, consequentemente, copiá-la para as demais partes do seu projeto. Então, indiferente de eu ter cores aqui, quando eu fizer a pintura, olha só, ele vai fazer a utilização da cor branca, no qual é a cor no qual eu mais possuo disponível dentro do meu projeto. Então, se eu vier aqui, ó, eu vou colocar duas cores, ó, eu vou colocar um vermelho e na outra caixa eu vou colocar um verde. Isso para mim não tem importância alguma, porque novamente, esta ferramenta em específico, ela vai fazer uma cópia utilizando uma determinada cor da sua imagem. Geralmente essa cor vai ser a que mais se sobressai na sua imagem como um todo, ou seja, a cor que você mais tem como proporção disponível dentro da sua imagem. Bom, se eu fizesse isso com qualquer outra ferramenta, ó, vou voltar aqui para um outro pincel aleatório. Ele teria feito a pintura com a minha primeira cor disponível. Bom, e aí é para que vocês tenham a percepção do que faz essa ferramenta em relação ao pincel histórico. Então, novamente, ela vai fazer a usabilidade da maior proporção de cor que você tem disponível dentro de uma imagem e vai utilizar aquela cor no restante, num todo, para que fique uniforme. A outra ferramenta que nós veremos chama-se Pincel Histórica da Arte. Ela faz a criação de traços estilizados que lembram diferentes tipos de pintura. Então, novamente, dentro desse grupo, nós temos aqui a Art History, que ela é um borrão específico, no qual nós podemos aqui aumentar ou diminuir. E este borrão, ele vai fazer a pintura de acordo com o que você tem selecionado de pincel. Bom, eu fiz aqui alguns cliques, o Photoshop ele deu uma pequena travada porque ele está pensando na pintura no qual eu selecionei, tá? Vamos aguardar um pouco. Bom, qual que é a diferença deste pincel para os demais? Note que eu tenho a cor verde em destaque, mas ele está fazendo a utilização da cor branca. Por quê? Vamos lá. Vou fazer aqui um jogo rápido, ó. Eu tenho aqui pintado de verde e eu vou fazer a utilização do pincel novamente. Ele tecnicamente vai apagar uma determinada parte e deixar o fundo de acordo com os traços estilizados que lembram o que eu quiser. Lembra que os pincéis eles possuem aqui diversas formas? Então eu consigo fazer aqui
diversos tipos de pinturas utilizando eles. A diferença é que, ao invés de ele usar a cor no qual eu tenho pintado, ele apaga a cor e mantém o fundo. Então, imagina que eu quisesse, por exemplo, fazer uma pintura de abstrato em degradê no qual as folhas elas fossem ali verde claro, verde mediano e verde escuro. Então, eu poderia, por exemplo, pintar o fundo nesse tom degradê e utilizar esta ferramenta para que quando eu apagasse uma cor em específica que eu tivesse por cima, ficasse aquele degradê abaixo, tonalizando aqueles 3 tons de verdes, por exemplo. Ou se eu fizesse a utilização desses pincéis que vimos até então em uma imagem, ao invés de fazermos a utilização em pinturas abstratas. Eu vou voltar aqui, por exemplo, para o nosso pincel no qual nós tínhamos feito a visibilidade de que ele faz a troca atual das cores, por exemplo. Eu tenho aqui como um tom verde feito a seleção. Quando eu faço a pintura dele, olha só, ele faz uma sobreposição da cor atual da minha imagem, porém todo o desenho, todos os detalhes ele mantém. Então olha só, eu tenho aqui ainda a continuidade do círculo, eu tenho os relâmpagos, eu tenho o nome, eu tenho as estrelas, eu tenho as pessoas. Diferente do meu primeiro pincel, que quando eu faço a pintura, por exemplo, olha só, vou até diminuir para não perder todo o tamanho da imagem. Eu literalmente tenho uma sobreposição e eu perco a minha imagem. Então, as diferenças dos pincéis vocês vão ver de acordo com a usabilidade de cada um. Existe esse outro aqui, ó, que ele vai fazendo o quê? Um borrão. Então, todos os pincéis eles estão disponíveis e à mostra dentro do Photoshop porque vai variar quando e como você vai fazer a usabilidade. Então, quando você precisar fazer uma pintura, você vai utilizar um pincel. Quando você precisar fazer uma sobreposição, será um pincel totalmente diferente e assim sucessivamente. Por fim, temos uma última ferramenta aqui até então dentro desse grupo que nós não vimos, que é a nossa ferramenta da caneta ou lápis, como vocês preferirem. Ela também tem aqui tamanhos, ela também funciona aqui com determinadas pontas, então imaginem ali lápis com pontas redondas, pontas agudas, pontas espanadas e etc. E você também consegue fazer as pinturas de acordo com o que você precise. E aí também tem os modos no qual você alterando também tem aqui proporções de mexidas. O que seriam isso? Seriam aqui efeitos no qual você consegue dar de acordo com o modo que você escolhe. Geralmente a gente faz a utilização do modo manual mesmo. Não tem muita importância e não tem muita relevância, até porque quando é preciso fazer algo nesse sentido, geralmente é utilizado o pincel e não o nosso lápis. E aí, por fim, como eu comentei, existem outras 2 ferramentas que fazem parte do grupo de ferramentas relacionadas à pintura. E essas 2 ferramentas elas não seriam lápis e também não seriam pincéis. Quais são essas ferramentas? São a ferramenta gradiente e a ferramenta lata de tinta. Quando que faremos a utilização delas, Ávila? Vamos lá. Primeiro de tudo que elas têm um outro grupo em peculiar. Nós temos aqui, por exemplo, a nossa lata de tinta e nosso gradiente dentro do mesmo grupo, dentro da mesma janela, no qual se eu pressionar a tecla de atalho G, eu também faço acesso a elas. No momento, nós faremos a visibilidade da lata de tinta. Bom, o que faz a lata de tinta? Ela aplica o preenchimento na área chapada. Seria a aplicação de um preenchimento na área chapada. Tecnicamente, ela vai fazer a utilização da cor que está pré-definida e literalmente vai pintar tudo aquilo que você precisa ou tudo aquilo que está selecionado. Novamente, todas as ferramentas de pintura elas vão ser utilizadas de acordo com a seleção de uma parte específica que você queira da imagem. No caso, eu não tenho seleção nenhuma para o meu balde de tinta, então se eu vier a clicar, ele vai fazer a pintura de acordo com tudo aquilo que está sobreposto com a cor no qual eu cliquei. Por que ele está pintando partes específicas? Porque eu estou clicando em partes específicas que é branca. Beleza? Agora, se eu quisesse fazer uma pintura como um todo, eu poderia voltar lá no meu pincel, por exemplo,
e fazer a pintura de tudo. E aí eu não teria aqui nenhum problema com relação a pintar uma parte que é verde, uma parte que é branca e etc. Por quê? Porque tudo está uma cor uniforme. Se eu voltar a utilizar o meu balde de tinta, eu vou alterar para a cor vermelha, por exemplo. Quando eu vier a pintar, ele literalmente vai pintar tudo. Por quê? Porque tudo aquilo no qual está com a mesma cor da que eu cliquei vai ser alterada. Então, se eu tenho uma imagem com muitos detalhes, eu vou usar o balde de tinta em uma cor específica, ele vai pintar aquele ponto específico, porque as outras cores, elas não fazem parte daquele ponto de seleção. Agora, quando você tem uma imagem uniforme, ou seja, uma imagem com uma cor sólida, uma cor única, uma cor específica, quando você usa o balde de tinta, ele automaticamente pinta tudo, beleza? Isso é legal por quê? Porque geralmente fundos de imagem você vai trabalhar com um balde de tinta. E principalmente com a outra ferramenta que é a de gradiente, que também está dentro do mesmo grupo. Faz a ferramenta de gradiente, Ávila. Ela cria a mesclagem de cores. Ou seja, o meu balde de tinta ele pinta uma única cor, uma cor sólida. O meu gradiente ele vai pintar duas ou mais cores, por isso que é chamado de gradiente, porque ele faz a mesclagem. Ele começa, num exemplo, eu estou aqui com duas seleções, uma vermelha e uma verde. Ele vai começar com uma ponta avermelhada, ele vai vir fazendo uma mesclagem de cores para uma tonalidade esverdeada até que a outra ponta fique totalmente verde. E aí o que é legal desta ferramenta? O legal dessa ferramenta é que a direção eu literalmente faço de acordo com o que eu quero. Então eu posso fazer aqui uma seleção em horizontal, eu posso fazer uma seleção em vertical, eu posso fazer uma seleção em diagonal. E aí todo ponto no qual eu clico primeiro ele vai ter uma cor e o ponto no qual eu clico por último ele vai ter uma outra cor. Então eu poderia fazer assim, ó, o vermelho começando do meu superior esquerdo e indo para o meu inferior direito, o meu vermelho começando no meu superior direito e indo para o meu inferior esquerdo, o meu vermelho começando do meu inferior esquerdo indo para o meu superior direito, ou o meu vermelho começando do inferior direito e indo para o meu superior esquerdo. E aí, as dimensões no qual eu arrasto também fazem impacto e variações. Note que quando eu fiz a seleção da ferramenta, ele deu uma barra de gradiente aqui para mim, no qual eu consigo fazer algumas cores pré-definidas. O Photoshop já disponibiliza algumas cores, e essa vermelho com verde no qual você faz a seleção, que é a primeira caixa, geralmente é o que está selecionado aqui abaixo, o vermelho com verde. Eu vou fazer aqui uma diferenciação, vou pegar aqui essa tonalidade que tem aqui pelo menos 4 cores. Então vamos lá, ó. Segurando o Shift, eu vou clicar literalmente aqui, ó, de uma borda da imagem para outra, sem exceção e sem passar. Ele vai criar uma tonalidade para mim, beleza? Agora, se eu fizer a utilização da minha régua e criasse pontos desta forma aqui, por exemplo, olha só que bacana. Ao invés de eu começar lá na ponta, eu vou começar aqui a partir deste e vou para o outro ponto da régua. Eu tenho uma maior sobreposição de azul. Se eu começasse aqui na ponta do amarelo e fosse até o término, eu já teria um outro espaço de azul. Então, essas variedades em relação a cores, você consegue não apenas utilizando propriamente dentro da imagem, mas você pode começar uma seleção fora. Algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. E aí eu tenho duas cores de fora, que seria o amarelo numa ponta e o azul na outra. Por quê? Porque a seleção que eu fiz começou fora do meu documento, ou seja, as cores que eram para ter ficado dentro do meu documento ficou fora, porque uma seleção foi acontecida fora, por exemplo. Então eu posso pegar alguma mesclagem dessas aqui e as cores que eu não quiser utilizar nas pontas, eu posso selecionar fora para que literalmente elas fiquem de fora e eu não precise fazer a mudança das cores caso eu queira. Bom, como eu mencionei, eu posso fazer em diagonal, vermelho com verde. Posso fazer daqui para cá, vermelho com verde. Posso fazer daqui para cá, vermelho com verde. Posso fazer daqui para cá, vermelho com verde. Eu posso fazer bem pequenininho em diagonal também, olha só. Vermelho com verde. Posso fazer só literalmente um risquinho. Vermelho com verde. Então, esta parte do degradê ela vai ser de acordo com a quantidade
de espaço que você vai dar entre uma cor e outra. Qual que é a quantidade? É o cálculo do que você arrasta para o tamanho que é o seu documento. Então, se eu arrastei tudo, ele vai ter um cálculo que a mesclagem entre o vermelho e o verde vão ser maiores. Por isso que o borrão aqui no meio fica maior. Agora, quando a minha seleção ela é menor, ele vai falar que as minhas cores serão mais fortes em determinados pontos e aquele borrão, que é a junção das cores, foram menores, que é a minha seleção no qual eu fiz. Então, por isso que o meu degradê ele fica menor também. O que é interessante, aqui nós estamos fazendo degradês que chamam-se lineares. Por quê? Porque as cores elas são vistas uma sobrepostas às outras. Ou seja, uma em cima da outra ou uma ao lado da outra. Por isso que fala-se linear. Eu poderia fazer uma tonalidade radial, ou seja, fazer a mudança dessa figura ou desta visibilidade para algo que fosse em círculo. Então, aqui em cima, abaixo dos nossos menus, nós temos algumas opções no qual nós podemos fazer a seleção. Então, a primeira aqui é a linear, nós podemos fazer a segunda que é a radial. Então, ao invés de criar-se linhas, vão ser criados círculos. Como que eu visualizo esse círculo, Ávila? Dependendo do ponto de seleção novamente, olha só. Eu consigo fazer aqui uma percepção das cores, no qual o centro dela é uma cor, e à medida que vai se esparramando, vai virando degradê até que a borda fique de outra cor, por exemplo. Poderia fazer a inversão. Eu poderia fazer o verde começando e o vermelho sendo o ponto de fora. E aí vai variar de acordo com o tamanho do meu documento e etc. Eu tenho aqui algumas opções de diamantados, por exemplo. Que aqui ele faz a sobreposição de cores na parte lateral. Eu tenho uma outra opção aqui, que também dá uma outra visibilidade. E eu tenho uma opção diamantada, vai criar literalmente uma espécie de uma estrela. Então são coisas que eu posso fazer de acordo com o projeto, de acordo com a criatividade, se eu estou trabalhando de acordo com o que me pedem, de acordo com a necessidade. E aí eu consigo fazer variações desta ferramenta juntamente à ferramenta do balde de tinta. Então eu posso fazer o degradê, ou eu posso fazer algo desse tipo, utilizando as duas ferramentas, por exemplo. Então note que eu fiz um degradê, no qual ele é verde, e foi se destacando em vermelho até ficar um vermelho absoluto. Quando eu uso o balde de tinta com uma outra cor, por exemplo, eu vou até utilizar aqui um amarelo. Quando eu clico no meu vermelho, ele literalmente só vai fazer a seleção de um ponto específico de vermelho. Por quê? Porque os outros demais vermelhos que estão em gradiente é uma tonalidade diferente da que eu selecionei ou da tonalidade que eu cliquei. Então ele vai deixar de fazer a modificação ali e vai me dar um efeito mais bacana também. Poderia voltar aqui para vocês terem uma outra percepção. Eu poderia voltar aqui e fazer a bolinha, que é o nosso radial, né? Estamos aqui em amarelo e vermelho. Deixar a bolinha aqui quase que no centro. Olha lá. Algo desse tipo aqui. Deixar um pouquinho maior, né? Aqui tá bom. Então note que eu tenho aqui o meu amarelado, ele vai ficando alaranjado até que ele fique um vermelho absoluto. Novamente, se eu vier com o meu balde de tinta pegar qualquer outra cor que seja diferente e eu vier a clicar, eu tenho variações. Olha, se eu clicar no vermelho, eu vou manter o degradê da maneira no qual eu mencionei. Eu poderia, ao invés de clicar no vermelho, clicar no centro do amarelo. Então ficaria ali apenas um ponto. Então os efeitos eles vão ser dados de acordo com a possibilidade do qual eu faço a seleção. Se eu clicasse no laranja, ele criaria ali um círculo. Se eu clicasse numa outra ponta mais amarelada. Então aqui, eu poderia fazer algo desse tipo aqui, Poderia clicar aqui num azul, beleza? Poderia mudar a tonalidade do meu azul, por exemplo, fazendo algo aqui superficial, tá? Clicar em outra parte, poderia vir aqui em um outro tom. Clicar novamente, mantive uma parte de amarelo, olha que bacana. Poderia vir aqui com preto, manter uma parte de laranja, por exemplo, e clicar com preto. Poderia vir aqui com branco, manter uma outra parte.
e assim sucessivamente. Então eu vou criando efeitos, eu vou criando formas, eu vou criando proporções de acordo com o necessário e com a criatividade. Essas foram as ferramentas relacionadas à pintura. Nós temos ainda mais uma aula para falarmos sobre ferramentas, no qual a próxima será ferramentas de navegação. E a partir daí nós literalmente vamos iniciar ao curso. Nós teremos entendimento de todas as ferramentas, nós vamos poder fazer quaisquer projetos fazendo a usabilidade delas ao decorrer do curso, porque nós já entenderemos o porquê ela existe, o porquê de ela estar ali. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha servido de aprendizado e principalmente que vocês consigam colocar alguma coisa do que foi visto aqui em prática. Novamente, inscrevam-se no canal Avilatube Cursos, não deixe de ativar o sininho de notificação. Fazendo isso, vocês me ajudam a crescer o canal e principalmente vocês se ajudam não perdendo conteúdos postados, beleza? Espero vocês na próxima aula, fiquem com Deus e até breve.